A paz, meus amados, estamos aqui mais uma vez com o projeto Estudando a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, contando sempre com a parceria de Sérgio Medeiros, foto e vídeo, sempre presente todas as quintas-feiras, às 19 horas, com um novo estudo para você. E hoje nós vamos estudar 2 Samuel, capítulo 16. E o que eu observei aqui no capítulo 16 é como o ser humano, ele se aproveita, claro que não são todos, mas como alguns seres humanos se aproveitam da fragilidade, né, das pessoas. Pessoas que antes se diziam, por exemplo, amigos de Davi, mas agora vão se aproveitar da fragilidade de Davi, porque no capítulo 16, Davi ele está fugindo, saindo de Jerusalém, fugindo, né, da rebelião do seu filho Absalão. E aí começa assim o capítulo 16. E passando Davi um pouco mais adiante do cume do Monte das Oliveiras, tá? Porque ele já saiu de Jerusalém, já passou pelo vale, e está subindo ali o Monte das Oliveiras. E quando ele chega lá no cume, ele vai se encontrar com Ziba. Vamos lembrar que Ziba é aquele que cuidava lá de Mefibosete, filho de Jonatas. Tá? Que até então, o Ziba ele era um homem fiel, tá? a Mefibosete. Mas agora, aproveitando-se da fragilidade de Davi e de Mefibosete, que era deficiente físico, tá? Lembrando que Mefibosete já está, no momento em que Davi começou a reinar no lugar de Saul, Davi traz Mefibosete de volta, tá? Filho de Jonatas, e ele traz para o palácio e devolve a Mefibosete os bens que eram de Saul, tá? Ele entrega, e Mefibosete então fica muito bem financeiramente, tá? E entrega para Ziba a responsabilidade de produzir nas terras de Mefibosete, porque ele, deficiente físico, não dava conta de administrar isso. Então, o Ziba ele tinha que produzir nas terras de Mefibosete e o lucro ele tinha que entregar a Mefibosete. E Mefibosete vivia no palácio com Davi comendo à mesa do rei. Mas agora em que o rei está sendo expulso, vamos chamar assim, do palácio por conta dessa rebelião, o Ziba agora ele quer tirar proveito disso. E diz o texto que o Ziba ele vai se encontrar com Davi, tá? E diz o texto assim: Ziba, o moço de Mefibosete, veio encontrar-se com ele, e aí vai levando um par de jumentos albardados, e sobre eles 200 pães, com 100 cachos de passas, 100 frutas de verão, frutas da época, né? E um odre de vinho. E disse o rei para Ziba: que pretendes com isso, Ziba? E o Ziba falou o seguinte: os jumentos são para a casa do rei, vocês estão fugindo de Absalão, então vocês vão precisar de comida no deserto. Eu vim trazer essa comida para se montarem neles. Os jumentos é para vocês se montarem, porque o senhor está fugindo a pé. Então eu trouxe aqui os jumentos para vocês, o senhor montar no jumento. E o pão e as frutas de verão é para os moços, os 600 homens, por exemplo, que estão seguindo com o Senhor, para eles comerem. No deserto vocês vão precisar comer. E o vinho para beberem os cansados no deserto. Está aqui confirmando. Então o rei logo perguntou: onde está, pois, o filho de teu senhor? E disse Ziba ao rei: eis que ficou em Jerusalém, porque disse hoje, aí agora ele vai mentir, me restaurará a casa de Israel o reino de meu pai.
Então, isso foi uma mentira. O Mefibosete, na verdade, ele quis ir com o Ziba levar esse mantimento para Davi. E o Ziba, ele quase que manipulou, forçou Mefibosete a não ir por conta da sua deficiência, e ele foi sozinho. E no que ele foi sozinho, ele mentiu, dizendo que Mefibosete queria tomar o reino novamente. Tá? E então disse o rei a Ziba: eis que teu é tudo quanto tem Mefibosete. E disse Ziba: eu me inclino, e que eu ache graça aos teus olhos, ó rei meu senhor. E aí Davi se deixou enganar com aquela conversa do Ziba e falou assim: então, já que o Mefibosete está querendo aproveitar da minha fragilidade e quer retomar o reino que era do seu pai Saul, então, Ziba, faz o seguinte: a propriedade que eu dei de Saul para Mefibosete, você toma para ti. Então, ela passa a ser tua. Então, olha só, irmãos, que maldade num momento difícil, de fragilidade, em que Davi não tem condições de confirmar se aquela palavra é verdade ou não. O Ziba, que aparentemente é uma pessoa confiável, que até então era, mas que nesse momento, se aproveitando de uma oportunidade, se torna uma pessoa maliciosa. E a gente está falando isso dessa forma porque o ser humano, às vezes, a gente encontra pessoas assim, né? Que no caminho se desviam no seu caráter. São pessoas, às vezes, que vêm caminhando muito bem, mas que, diante de uma oportunidade, entre aspas, negociam os seus valores e os seus princípios. E o texto continua, versículo 5. E chegando o rei Davi a Baurim, que é uma região, eis que dali saiu um homem que era da linhagem da descendência de Saul, da tribo de Benjamim. Outro também, olha, Davi passou um pedaço, hein? Tá? Davi passou uma situação bem difícil. Porque esse homem chamado Simei, ele era da mesma tribo que o rei Saul, filho de Gera, e começou a amaldiçoar a Davi. Começou a amaldiçoar. Então ia Davi caminhando ali, com aquele grupo de pessoas, fugindo a pé de Jerusalém. E esse Simei, que era da tribo de Saul, da descendência de Saul, começou a apedrejar, jogar pedra em Davi. Olha para isso, irmãos. Não vou chamar de ousadia, vou chamar de abuso, de atrevimento, porque Davi é rei. E ele começa a jogar pedras em Davi e a todos os servos do rei Davi, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda. Então Davi estava ali guardado pelos seus 600 valentes, e esse homem, ele se achava, né, com essa força, não sei de onde, né, talvez assegurado da notícia de que Absalão já tomou o reino, que Davi estava completamente acabado, e ele, por ser descendente de Saul, ele agora se acha no direito de amaldiçoar Davi. Então, desconectado completamente com a vontade de Deus, que escolheu Davi para ser rei, ele começa a apedrejar Davi como se Davi já fosse um derrotado. E às vezes acontece isso, né? Às vezes você passa por uma situação difícil e as pessoas te interpretam como um derrotado. Mas você não é um derrotado. É só um mau momento que você passou, de repente um erro que você cometeu, às vezes um tropeço, uma situação, e as pessoas já te interpretam como se você já tivesse completamente derrotado, mas não sabem que você é um escolhido, uma escolhida de Deus, que há um plano de Deus na sua vida e que o Senhor vai te levantar. Mas naquele período elas se aproveitam para jogar pedras.
Mas há também aqueles que Deus levanta não para jogar pedras, mas para trazer uma palavra, para estar contigo nos momentos mais difíceis, e Davi também vai encontrar essas pessoas no seu caminho. Ele não vai encontrar só os enganadores, os mentirosos, os que jogam pedra. Ele também vai encontrar pessoas leais, que ele nem esperava tanta lealdade dessas pessoas, mas ele vai encontrar essas pessoas. E amaldiçoando Simei, assim ele dizia: sai, sai, homem de sangue, homem de Belial, chamando Davi de homem de Belial. Né? Belial é um homem circunciso, Belial é um homem sem aliança com Deus, é um homem adorador de Baal. Era disso que ele, quer dizer, maldições pesadas, como se hoje fossem palavrões assim, impublicáveis. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. Já deu o Senhor o reino na mão de Absalão. Olha, ele está afirmando isso. Teu filho, e este agora na tua desgraça, porque tu és um homem de sangue. O Simei ia gritando isso e jogando pedras em Davi. E aí, quando o Abisai, filho de Zeruia, o Abisai era sobrinho de Davi e um dos guerreiros também de Davi, quando o Abisai já estava por aqui, irmãos, já estava por aqui. Aí o Abisai falou para o rei: por que amaldiçoaria este cão morto? Porque esse cara já está morto, eu vou matar ele. Então, ao rei meu senhor. E aí o Abisai pede a Davi: deixa-me passar e arrancar a cabeça desse homem. Abisai já não estava mais aguentando o Simei acompanhando o cortejo e falando aquelas baboseiras todas. Mais interessante no versículo 10 é que o rei disse o seguinte: ô Abisai, o que eu tenho contigo? Fica quieto aí, porque a ofensa dele não é contra você, a ofensa dele é contra mim. Ele está me ofendendo é a mim. Ora, deixa ele me amaldiçoar, pois o Senhor lhe disse: amaldiçoa a Davi. Quem, pois, diria? Porque assim fizeste. Então, Davi, de alguma maneira, ele entendeu que aquelas maldições que vinham por meio de Simei eram maldições, provavelmente, da parte de Deus para a vida dele, por conta do pecado que ele cometeu contra Batseba. Então, a culpa daquele pecado que ele cometeu com a Batseba, do adultério, da morte de Urias, irmão, aquele pecado não saía da cabeça do Davi e o tornava um culpado. E a culpa é terrível, o sentimento de culpa, porque a culpa, ela tira a sua autoridade. Porque quando que um rei vai ficar ouvindo um homem falar um monte de besteiras acerca de si, chamando-o de Belial e jogando pedra em cima dele, e ele não vai fazer nada? Diante de todo aquele povo, diante dos 600 valentes e diante de todas aquelas pessoas que o seguiam. Então, a culpa, o sentimento de culpa, quando você não se sente plenamente perdoado por Deus, então a culpa tira de você a autoridade. A culpa, ela tem o poder também de te penalizar. Você vai se penalizando, entendeu? A culpa, ela vai te expondo à vergonha, tá? A culpa faz com que você não reaja. Você não tem atitude
para reagir, você vai aceitando as ofensas como se elas viessem da parte de Deus. E foi exatamente isso que estava acontecendo aqui com Davi, tá? Disse mais Davi a Abisai e a todos os seus servos que estavam ali, aqueles 600 homens, aquele povo todo. Eis que meu filho, que ascendeu de mim, o Absalão, procura a minha morte. Quanto mais ainda este, que é filho de Benjamim, que é da tribo de Saul. Deixa-o que me amaldiçoe, porque o Senhor lhe disse. Olha, eu particularmente não acredito. Não acredito que Simei estava sendo usado por Deus para amaldiçoar Davi. Tá? Não acredito, de coração não acredito. Eu acredito que Simei, ele estava ali raivoso por conta da sua descendência, né, ter perdido o trono, Saul ter morrido, Jonatas morreu também naquela guerra contra os filisteus, e ele se viu sem a sua descendência estar reinando sobre Israel. Ele está cheio de ódio por conta disso, culpando Davi e se aproveitando da fragilidade de Davi, certo? É isso que eu entendo. E ele agora está ali amaldiçoando Davi, e Davi está interpretando como se fosse o Senhor usando ele para amaldiçoá-lo, mas eu entendo que esse homem não passa de um acusador, né? Na verdade, o Belial é ele, Simei, o acusador do Filho de Deus que está passando por um momento difícil, até porque essa rebelião de Absalão, ela não tem a aprovação de Deus. Não é uma vontade de Deus estabelecida ali, usando Absalão para punir Davi. Não, é uma consequência, nós podemos chamar uma consequência, e não a vontade de Deus que Absalão esteja ali sendo usado por Deus para punir Davi. Não, Absalão é uma consequência dos pecados de Davi, não só Absalão, como Aminon, o que ele fez com a própria irmã, e depois o que nós vamos ver adiante, porque adiante tem mais coisas aí que vai acontecer, fruto dessas maldições todas que geraram raízes no governo de Davi e que vão se estender depois até para o governo de Salomão, mas isso nós vamos ler e estudar mais à frente. Continuando aqui, no versículo 13, prosseguiam, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens, e também Simei ia ao longo do monte, de frente dele, caminhando, amaldiçoando, e atirava pedras contra ele e levantava poeira. E o rei e todo o povo que ia com ele chegaram cansados e refrescaram-se ali. Finalmente, o rei chegou naquela parte do Rio Jordão, mas até chegar ao Rio Jordão, imagina ficar com aquele homem ali te amaldiçoando, te xingando, jogando pedra. Não, a paciência de Davi foi um negócio assim, só de quem se sente culpado mesmo, porque senão aquele homem já tinha perdido a cabeça há muito tempo. Muito bem. Aí ele chega lá no Rio Jordão e vai se refrescar um pouco. Os estudiosos, inclusive, eles afirmam que ali, naquele momento em que Davi vai ter um pouco de refresco, tá? Ele vai escrever o Salmo 3 e vai escrever o Salmo 63. 2 salmos ele escreve ali naquele período, pouco período que ele tem, ele escreve esses 2 salmos, nesse momento em que ele está ali com o povo, se refrescando, né, no Rio Jordão. Enquanto isso, o Absalão está chegando em Jerusalém. Então houve esse período, esse tempo de Davi sair de Jerusalém, chegar até o Rio Jordão, e o Absalão com o seu exército saindo de Hebrom e chegando, tomando a capital e assumindo o poder lá em Jerusalém. Versículo 15. Absalão, pois, e todo o povo e os homens de Israel, que agora se uniram a ele e entronizaram ele como rei, vieram para Jerusalém.
E Aitofel, que era aquele ex-conselheiro de Davi, está com Absalão agora nessa rebelião, estava lá com ele. Sucedeu que chegando Uzai era um ex-conselheiro também de Davi. Eu não vou chamar Uzai de ex-conselheiro de Davi, não. Eu vou chamar Uzai de conselheiro de Davi. Que aparentemente, Uzai aqui, ele está na rebelião, mas na verdade ele não está. Tá? Uzai, ele ficou em Jerusalém, e aí quando o Absalão chega em Jerusalém e encontra Uzai, versículo 16, ele questiona Uzai, o arquita, amigo de Davi. E Absalão vai perguntar para Uzai o seguinte: é esta a tua beneficência para com teu amigo? Por que tu não estava lá em Hebrom comigo? Como estava Aitofel, por exemplo. Por que você ficou aqui em Jerusalém? Você devia estar lá em Hebrom, me coroando. E aí Uzai ele deu assim uma saída, tá? Aí ele disse o seguinte: não, senão daquele que elegeu o Senhor e todo este povo, e todos os homens de Israel, dele eu serei e com ele eu ficarei. Se o povo te ungiu rei, eu também estarei do teu lado. O fato de eu não estar em Hebrom não quer dizer que eu não esteja contigo. Eu vou estar contigo, tá? E versículo 19, demais disso, a quem serviria eu? Se você é o rei, eu vou servir a ti. Porventura não seria diante de seu filho, como servi diante do teu pai? Assim eu servirei, a ti. Da mesma maneira que eu servi ao teu pai, eu vou servir a ti. Mas o coração de Uzai não estava com Absalão, de jeito nenhum. Uzai continuava fiel a Davi, mas ele permaneceu lá em Jerusalém, não foi com Davi, até porque Davi pediu que ele ficasse, porque Uzai ele ia ficar sendo aquele homem que ia ficar dando conselhos para Absalão, mas conselhos diferentes dos conselhos de Aitofel, e ia ficar informando Davi no deserto para que Davi ficasse sabendo dos movimentos do exército de Absalão. Então, era importante a presença de Uzai ali para que Davi soubesse de tudo que estava acontecendo. Então disse Absalão a Aitofel: dai conselho entre vós sobre o que devemos fazer. E aí disse Aitofel a Absalão. Olha o conselho que esse Aitofel vai falar para Absalão, irmãos. Entra as concubinas de teu pai. Lembra que Davi deixou 10 concubinas lá na casa dele, casa de Davi, para que elas cuidassem da casa? Pois é. O Aitofel, que era conselheiro de Davi, que agora virou e passou a ficar do lado da rebelião de Absalão, ele vai dar o seguinte conselho: você vai lá na casa do teu pai, você vai ter relações sexuais com as concubinas do teu pai, que ele deixou lá para guardarem a casa, e todo Israel ouvirá que você se fez aborrecível com teu pai. Quando eles souberem que você tomou as concubinas do teu pai, que você teve relações com elas, vai ficar claro para todo Israel que, de fato, Israel vai ficar dividida, vai ter que fazer uma escolha entre você e o teu pai. Pronto, não há mais como haver reconciliação. Vocês se tornaram irreconciliáveis quando você fizer isso. Isso vai ficar claro. E aí, versículo 22, já encerrando, estenderam, pois, para Absalão uma tenda. Fizeram uma tenda lá no terraço, lá no terraço da casa de Davi, e no terraço, na casa de Davi, à vista de todo o povo em Jerusalém,
o Absalão começou a ter relações sexuais com as concubinas de Davi. E o povo vendo aquela aberração, aquele insulto, conselho de Aitofel. Tá? E quando o povo via Absalão tendo relações, né, com as mulheres que eram de Davi, então aquilo ficou confirmado que não haveria mais reconciliação alguma entre filho e pai, e que estava determinado que Absalão não abriria mão mais do reinado em Jerusalém e que ele estaria disposto mesmo a matar Davi. Pronto, aquele ato foi um ato que decidiria de uma vez por todas que Absalão não voltaria mais atrás. Então Aitofel fez isso de propósito, de propósito. E o versículo 23 vai dizer: e era o conselho de Aitofel, que aconselhava naqueles dias, como, não é que era, é como, se a palavra de Deus se consultara. Como? Tal era todo o conselho de Aitofel, assim para com Davi, como para com Absalão. Então, da mesma forma como no governo de Davi, Aitofel aconselhava Davi, Davi entendia que aquele conselho era um conselho que vinha de Deus, Absalão também passou a confiar que os conselhos de Aitofel também vinham de Deus. Só que numa rebelião, esses conselhos não podem vir de Deus, porque Deus não aprova a rebelião. A Bíblia diz que a rebelião é como um pecado de feitiçaria. Então, esses conselhos de Aitofel, irmãos, são conselhos diabólicos. Que conselho é esse? De um filho tomar as concubinas do seu pai e ter relações à luz do dia, à frente de todo o povo, só para provar que ele está determinado a tomar o reino e nunca mais se reconciliar com seu pai. Então, assim termina o capítulo 16, um capítulo muito triste, né? Onde nós vimos aqui pessoas oportunistas como Ziba, se aproveitando da fragilidade de Davi, contando mentiras para poder obter bens. O Simei, se aproveitando também de Davi, que carregava um trator, né, um peso de culpa, e jogando pedras em Davi, porque era descendente de Saul. E agora nós temos aqui um Aitofel, que era avô de Batseba, vamos lembrar disso também, avô de Batseba. Então, parece que um homem meio magoado com Davi, e agora aconselhando o filho a determinar um ódio contra o seu pai e nenhuma chance de reconciliação, tendo relações com as concubinas do pai à frente de todo o povo. Então, é um capítulo que nós não podemos dizer que é um capítulo feliz, é um capítulo muito triste, registrado na palavra do Senhor, e a gente vê aqui as limitações do ser humano, a gente vê aqui que o ser humano é muito, infelizmente, né? Nos momentos em que a gente está por baixo, se levantam pessoas oportunistas, mentirosas, aqueles que jogam pedras, mas depois nós vamos ver Davi também encontrando pessoas maravilhosas e que vão levantar, vão ajudá-lo, vão fortalecer o seu exército, e Deus vai abençoá-lo, ele vai dar a volta por cima. Amém? E assim será também na sua vida. Deus te abençoe, Deus te guarde, um beijo no coração e até a próxima quinta-feira.